Olá, seja bem-vindo ao GS1 Brasil Ventures Podcast, o espaço da GS1 Brasil dedicado a explorar o ecossistema de inovação com líderes, startups e especialistas que transformam o mercado. A GS1 Brasil Ventures é o programa de Corporate Venture Capital da GS1 Brasil, criado para impulsionar startups e fomentar soluções que agreguem valor à cadeia de suprimentos inteligente. E com mais de 50 anos de atuação, a GS1 é reconhecida mundialmente pelos padrões globais de identificação de produtos, como o Código de Barras. E aqui nós trazemos temas voltados à inovação aberta com quem faz a transformação acontecer no setor. Eu sou Arthur Igreja e convido você a acompanhar com a gente essa jornada. E hoje encerramos a nossa primeira temporada com chave de ouro. Recebemos aqui ninguém menos que João Kepler, o CVO da Bossa Invest, investidor, escritor, empresário e um dos nomes mais influentes do ecossistema de inovação aberta no Brasil. Nessa conversa, nós vamos falar sobre a evolução da inovação no Brasil, as oportunidades que estão surgindo e a visão de futuro de quem ajudou a construir o mercado de investimentos em startups no Brasil. É um episódio inspirador para fechar essa temporada celebrando o potencial transformador do empreendedorismo e da inovação. João, prazer enorme te reencontrar e te receber aqui. Obrigado. Arthur, que bom estar aqui com vocês e que bom que eu tenho a responsabilidade de fechar essa temporada do GS1 Ventures, esse podcast interessante que trouxe muita informação útil para o mercado brasileiro. Queria eu, que na minha época, quando eu comecei, tivesse um pouco de informação, de instrução, como vocês estão produzindo aqui. Muito obrigado, gratidão pelo convite. Fantástico. E falando em começo de jornada, aprendizados e tudo mais, duas perguntas que as pessoas, por vezes, acham que são complementares ou que é a mesma coisa, mas são duas jornadas diferentes. Queria te ouvir o seguinte: quando nasce o João empreendedor e em que momento que acontece a transição ou o complemento, o somatório, a multiplicação do João que se torna conhecido por ser um investidor? Bom, eu nunca sonhei em ser investidor, né? Minha vida toda foi empresário. Essa palavra empreendedor, quando eu comecei, não existia. Eu tenho 56, imagina que eu comecei muito cedo. Comecei com uma empresa de desenvolvimento de software lá em 1900 e quando eu tinha 15 anos, vai. E em 2008, entre vários altos e baixos e como empresário, como qualquer empresário que está assistindo, eu tinha um site de venda de ingressos no Nordeste. Vendas online, e-commerce de ingressos. E me disseram que tinha dinheiro para esse tipo de projeto de e-commerce, né, nos Estados Unidos, e eu não entendia muito bem o que era startup. Na verdade, eu não sabia nem o que era uma startup. Estou falando de 2008. Mas ainda assim, como e-commerce, como internet, um dos primeiros e-commerce de ingresso do país, tinha os grandes e a gente no Nordeste, muito bem, ia muito bem, mas só que eu queria expandir. Já naquela época eu já tinha 4 escritórios, já vendia bastante ingresso, mais de 50 milhões de resultado. Mas eu fui para os Estados Unidos, apliquei para um fundo, que eu também não sabia como é que funcionavam os fundos, e apliquei. E cheguei lá, numa reunião no Silicon Valley, num fundo de investimento famoso chamado Accel. Eu simplesmente recebi um não. Não, a gente não vai investir em você. E eu disse, mas por quê, né? Se eu tenho toda a estrutura, um bom faturamento, tudo. Só que, Arthur, eu mostrei para eles, naquela época, a velha economia. Eu mostrei para ele o que significava de importante para mim, que era fachada, carro plotado, funcionários fardados, mesa, cadeira, o chamado capital tangível. E que eu não tinha a menor noção do que era o capital intangível, não tinha a menor noção do que é ser uma startup. Tinha a menor noção que o importava era o resultado, não a minha estrutura. O ativo fixo, o CAPEX, né, que era importante como empresário, para eles não tinha a menor importância, para eles fundo. E aí, história longa curta, eles me deram não, e um dos investidores estava na mesa, me chamou para um café e me explicou por que eu não recebi investimento. Porque eu não tinha eu não era uma startup, eu era uma empresa de internet, de venda de ingressos. Eu falei, cara, mas o que eu preciso fazer, perguntador, o que eu preciso fazer para me tornar essa startup? Ele aí começou a me explicar e me chamou para um café no outro dia. Um investidor me chamou para um café. O que esse cara quer comigo, né? Mas ele queria me ensinar, porque essa é a cultura do Silicon Valley, a colaboração. E eu nunca tinha convivido com colaboração, com generosidade. Minha vida como empresário sempre foi disputa, sempre foi eu ganho, tu perde, sempre foi
muito o trabalho normal de a vida do empresário brasileiro. E ele desenhou na mesa o que era o Silicon Valley, academia, universidade, empresa de fomento, fundos, o que era fundo. Ele era um funcionário de uma empresa que era cotista daquele fundo. E foi chamado para o comitê e me explicou o que era o comitê, me explicou que valia muito mais o meu resultado futuro, valuation, e me deu um livro chamado Venture Deals. Que esse livro foi meu livro que foi o livro que me ensinou, foi o livro que me despertou. E ele fez 2 perguntas para mim. Que um bom mentor faz perguntas, ele não te dá o caminho. Uhum. E ele fez a primeira pergunta foi, por que você não se transforma num investidor anjo no Brasil? Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, eu vim aqui buscar dinheiro. Ele falou, não, investimento não é com bolsa, é com a cabeça. Hã? Não fazia o menor sentido aquilo. Eu fui entender isso depois. E o segundo mensagem que ele me deu é, por que você, ao invés de vender ingresso, porque teu custo de aquisição de cliente é alto, por que você não aluga seu software, já que teu software é tão bom, para quem vende ingresso, para produtores de festa? Eu digo, hã? Quer dizer que eu vou dar meu software, alugar meu software para terceiros? E naquela época não tinha, como vocês conhecem hoje, Simpla, essas B2B, B2C, não é? Claro. Eu era B2C, ele falou, você tem que ser B2B2C, porque a tua tecnologia é muito boa. Cara, aquilo mudou minha vida. Eu voltei para o Brasil, fechei os 4 escritórios, fiquei com uma salinha 3x4 e me transformei num B2B2C e passei a ganhar muito dinheiro. Porque eu passei a não ter custo de aquisição de cliente, eu não precisava mais vender o ingresso, precisava dar a tecnologia para quem vende ingresso. Claro. Isso hoje faz um sentido, na época não. Então meus concorrentes dizem, como é que você está me oferecendo teu software? Sim, pode usar. Pode usar. E aí você bota a sua carinha lá e eu fico a engine por trás. Eu virei uma VTEX de comércio de ingresso. E, cara, e aí mudou a minha vida. E a outra coisa que eu fiz foi procurar as universidades para ajudar empresários, empresa júnior, que queriam ser startups e não sabiam o que era isso. Li o livro todo, Venture Deals, comecei a fazer minhas anotações em português. Não tinha literatura no Brasil sobre isso. E comecei a entender o mundo digital em relação às empresas tradicionais. E escrevi um livro na época, em 2011 já. Não, em 2011 me tornei investidor mais ativo. Eu também deixei um dinheirinho com esse mesmo cara que me ofereceu para entrar numa empresa lá. Então deixei esse dinheiro, investi com ele também, pouco dinheiro que eu tinha ainda nos Estados Unidos. Eu achava que investimento em startup é negócio de $1 milhão, R$1 milhão, sei lá. E o primeiro investimento que eu fiz foi $25 mil. Então, pouco em relação ao que eu achava, né? Sim. E aí, cara, as coisas foram acontecendo, eu comecei a investir, comecei a escrever sobre isso, comecei a participar de eventos. Na época, o Google fazia alguns eventos, algumas empresas, alguns eventos de vendas. Eu levava a parte de inovação para esse evento de vendas, por exemplo. Eu fui o primeiro cara a falar do vendedor na era digital. Como você, ao invés de vender tradicional, você pode ir para o clique a clique. E comecei a trabalhar sobre isso e ajudei uma entidade aqui em São Paulo a montar um grupo de empresários que viraram investidor anjo, chama Anjo do Brasil, junto com Cássio Espina na época. E montamos a Anjo do Brasil, comecei a acelerar, eu era o representante Nordeste, comecei a trazer muita gente para entender esse mundo. E escrevi um livro chamado Smart Money. Esse é um livro que hoje tem mais de 10 milhões de downloads. Foi um marco no Brasil, foi o primeiro livro em português que fala muito desse movimento de Venture Capital. Em 2015 me juntei com outro empreendedor que estava no ano sabático e decidimos abrir a Bossa Nova, que era uma empresa de investimento em série como anjo, ou seja, no estágio anjo, mas investimento como empresa ou estruturado. Porque eu fazia investimento na física, Pierre também. Eu tinha já bastante investida na física, em torno de umas 20 e poucas. Pierre também outro. Juntamos o portfólio e nasceu a Bossa Nova em 2015. E essa foi a história longa, curta, mas tem muita água por debaixo dessa história. Mas a Bossa Nova também foi um marco, porque foi a primeiro VC estruturado como Venture Capital que decidiu fazer investimento early stage. Uhum. Porque os VC no Brasil faziam apenas série A, poucos faziam seed. E eu decidi fazer anjo, porque tem anjo, pré-seed, seed, série A, B, até o IPO. E a gente decidiu continuar fazendo o que a gente fazia na física de forma estruturada. E aí nasceu a Bossa Nova. Incrível. Só colocando na linha do tempo para posicionar,
quando você cria com o Cássio, nós estamos falando de qual ano? Dos 2011. Porque o seu nome se confunde com toda essa trajetória, né? Você fica muito claro que você ajudou a sedimentar esse conhecimento, todos esses pilares. E quando você fala da bossa, fica evidente que várias peças não estavam no ecossistema brasileiro, né? Ou seja, você tinha os diferentes andares, mas não tinham escadas, existia um caminho para poder construir tudo isso. Então, Nem muito dinheiro de uma maneira acessível, popular, democrática. Os fundos de venture capital, na linha que você está me confirmando, eram muito fechados, eram fundos, poucos tinham acesso para aportar recursos. E era cota de 1 milhão, 2, 3, 5. Pouca gente fazia cheques pequenos para ajudar o pequeno negócio no país. Faziam cheques maiores para empresas mais estruturadas, mais maduras. Então a Bossa, ela realmente foi um marco. Foi a primeira a fazer grandes quantidades de cheques pequenos ao mesmo tempo de uma maneira estruturada. Por isso, João, que eu me recordo muito dessa época, desse período, que realmente por volta de 2015, que esse assunto começa a borbulhar no Brasil, e eu me recordo de uma frase que ficou muito conhecida à época, que era uma frase sua dizendo que vocês estavam numa corrida, numa busca por um número que na época parecia inalcançável no Brasil de startups. Na verdade, à época muitos imaginavam, será que tem tanta startup no Brasil assim para investir? Startup, né? Exatamente, que naquela época soava como Arrogante, inalcançável. Inalcançável, até arrogante, porque Exato. a gente foi muito fora da curva, né? O mercado de venture capital tradicional virava o olho, virava assim, esse é outsider, esse é o cara ele tá entrando no mercado, quer atrapalhar, não sabe o que está fazendo, né? Só que eu tinha me juntado com um cara das antigas, que tinha feito até Exit, que é um cara que tinha muita história no mundo de VC também. Então eu estava amparado com um cara bom e eu fui buscar um banco para se associar com a gente, para dar esse dinheiro escutando a conversa, para dar esse suporte mais organizado, porque não era mais um cara do Nordeste, anjo, meio, né, sem lastro financeiro, porque meu lastro financeiro, eu sou um self-made man, né, eu não tenho herança, então eu fui construindo, fui vendendo empresa e fui fazendo meu patrimônio. E tive várias histórias para trás de ter me dado mal, quebrado, levantado, como qualquer empresário. Então eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Eu sou um cara que me reconstruí e reaprendi, né? Então eu fui desenvolvendo esse modelo. Então quando a gente abre a Bossa com a vontade de ajudar, com a vontade genuína, né? Porque tem muita gente que tem vontade, mas não é genuíno. Não. A gente queria mesmo ajudar o pequeno negócio. Porque eu tinha corrido esse Brasil todo com Startup Weekends, com Sebrae, com tudo, e eu via a dificuldade que era do cara lá de Belém acessar capital aqui em São Paulo. Sem dúvida. O fundo não recebia esse cara. O Sebrae não tinha esse braço que tem hoje para abranger tudo. Não tinha GS1 Corporate Venture, pô. Não tinha. Então, claro que tinha GS1, mas não tinha esse modelo no Brasil de corporate. Sim. Hoje tem. Hoje digo que é muito mais simples você empreender digitalmente no país, porque tem muitas coisas, muitos podcasts, conteúdos, livros, corporates que pode ajudar você, eventos. E conhecimento. E conhecimento público, né? Naquela época, em 2015, quando a gente abriu a Bossa, não tinha nada disso. Exato, e até eu queria te fazer uma pergunta, porque naquela época foi uma coisa que o mercado me parece que não entendeu no primeiro momento, porque de fato vocês estavam fazendo uma transição, como você muito bem pontuou, daquilo que vocês faziam na pessoa física, então você já tinha entendido esse jogo, mas muita gente não entendeu, puxa, mas como é que eles vão fazer isso dessa forma estruturada, junto com um banco? O quanto que isso foi parecido com essa tua epifania lá no Vale do Silício em relação ao teu site de ingressos? O que eu quero dizer, quando você acha que tem uma empresa com uma certa cara e alguém faz determinadas perguntas e fala, peraí, mas o jogo é completamente diferente. O quanto que essa experiência dessa epifania lá no Vale do Silício, do teu site, você porta para a criação da Bossa, porque vocês pegaram algo que vocês estavam fazendo na pessoa física e deram uma escala e uma estrutura que era uma coisa absolutamente inédita no Brasil, né? Uhum. Olha, tem tudo a ver, você está falando assim, acho que a primeira pessoa que percebe isso é você, né? Quanto foi importante essa negativa de eu não ter recebido investimento, quanto foi importante essas perguntas para me despertar o entorno do que eu fazia.
Eu era um cara que olhava muito o que eu fazia e hoje eu ainda vejo empresários olhando o que ele faz. E quando você fala de inovação, principalmente inovação aberta, não é o que ele faz, é em torno do que ele faz. E o entorno do que eu fazia era muito mais poderoso do que eu fazia. Então não era simplesmente o meu sistema, não era simplesmente o meu serviço de venda de ingressos, mas era a minha capacidade de ajudar outros empresários a resolver o problema deles e não os meus. E inovação nada mais não é criar nada novo, é melhorar o que já existe, ampliar, mas principalmente no foco do outro e não E no seu. recombinar, né? E recombinar no foco das pessoas e não sua. Então, isso foi muito importante quando a gente abriu a Bossa, porque nós mapeamos as dores do mercado. E quais eram as dores do mercado naquele momento? Não existia cheque pequeno, existia um gap entre o anjo e o série A, não existia nada no meio, então foi uma dor. Então, peraí, tem essa dor, a gente pode resolver. Segundo, o cara lá do interior não tinha acesso a esse dinheiro na capital. Perfeito. Não existia democratização da informação, não era popular. Então, essas dores, a gente, peraí, tem uma dor, eu vou resolver, como qualquer empreendedor. Então, foi isso que me fez despertar para essa oportunidade de abrir a Bossa. E a estruturação, ela não foi assim, já abriu para ser estruturado. Não, a gente foi aprendendo. A gente foi fazendo, sabe, avião no ar? Foi abastecendo no ar, a gente foi aprendendo, errando e foi fazendo. Então as pessoas, João, vocês já sabiam o que queriam fazer? Não. A gente tinha as dores mapeadas, como qualquer startup, e saímos desenvolvendo, mas a gente não sabia como fazer. Então hoje, quando a gente fala, a gente investe em mais de 10 startups hoje por mês. Né? Então, sim, a gente tem um investimento em série até hoje e nunca perdemos a essência. A gente está falando de 2025, 2026. A gente não perdeu a essência até hoje. Continuamos investindo no pequeno brasileiro. É óbvio que o cheque ele aumentou um pouquinho o ticket médio. Foi de 100 para 300, 350. Mas isso porque o mercado também foi se aprimorando. Mas isso não quer dizer que a gente deixe de olhar o pequeno. Então a essência continua. Então lá atrás nós entendemos que se a gente tivesse um negócio que resolvesse esses gaps, ia dar certo. E de fato deu. E deixa eu fazer uma outra pergunta, porque também isso foi inédito, foi a primeira vez que eu vi isso no Brasil, e é algo que em vários lugares me parece que não tem essa compreensão quase que estatística do modelo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a pessoa está fazendo isso num pequeno grupo de pessoas, em poucas startups ou em uma ou duas startups, você tem um problema estatístico que a tua margem de erro, na verdade, ela é muito grande, pelo fato de que você tem ali você tem uma pouca amostragem. Eu estou falando isso porque você falou em conexão de empreendedores que pode estar em qualquer lugar do Brasil, acessando o capital, mas no final das contas, vocês foram os primeiros a tentar enxergar uma boca de funil muito grande. E nós vemos ainda ecossistemas que me parece que eles não percebem que eles são muito pequenos. Pequenos do tamanho populacional, do tamanho da amostragem. Então essa conexão é essencial. Vocês montaram uma estrutura que, na verdade, não tentava acertar as 1000 startups. Claro que buscava isso, vocês usaram todo o critério para poder fazer isso com o maior cuidado possível. Mas parte da beleza estava justamente no tamanho do que estava sendo feito, né? Sim e não. Não porque a gente não sabia muito bem o que iria acontecer. A gente tinha as estatísticas mundiais, a gente tinha um benchmark americano chamado SV Angel. Então a gente viu os resultados da SV Angel. A SV Angel ela tem em torno de 40% de write-off, ou seja, de prejuízo de empresas que não lograram êxito. Então a cada 10, 4, 5 morriam. Né? Então a gente tinha este parâmetro e tinha um parâmetro mundial de anjos. Perfeito. Que beirava 60%. Então, na cabeça da gente era, se investir em 10, 6 ou 4 vão continuar, e esses 4 têm que pagar as 10. Então, era um pouco, né? Então, sim, pelo sentido de que a gente sabia que existia uma estatística, mas não, porque a gente não tinha validado isso, a gente não tinha tido nenhum prejuízo, nenhum sucesso. Então, qual era o parâmetro? Era acreditar no propósito de servir a esses empreendedores primeiro e resolver esse gap no mercado. Aí vem outra situação. Como é que eu vou dar confiança a um investidor, anjo, que co-investir comigo, se eu não tinha estatística? Então, no começo, a gente não foi buscar muito dinheiro de terceiros, a gente foi com o nosso próprio recurso. E aí nós tivemos uma sorte, o PR vendeu, uma das empresas que o PR reportou foi vendida para um fundo internacional, um grupo internacional, desculpa, não um fundo. Esse dinheiro entrou, a gente acelerou os investimentos. Então, muito era nosso recurso próprio, baseado nas nossas próprias experiências. Nós fomos vendendo as empresas e fomos criando o tal chamado track record. Né? Mas se você trazer para o dia de hoje, a gente tem apenas 8% de write-off. A Bossa tem apenas 8%. A gente tem mais de 1.700 startups, não são mais 1.000.
E são 8% de write-off. Cara, isso é nada. 8% de write-off é um negócio impressionante. Estatisticamente estatisticamente é um número impressionante. A gente tinha um coach, digamos assim, do Fred Wilson, que é um grande americano, um grande investidor. Ele diz assim: se você investir em uma, você não tem nada. Se você investir em duas, você ainda assim não ganha nada. Se você investir em 5, você pode começar a ter alguma coisa. Se você investir em 10, você passa a ter 5. Então, a gente foi na linha do Fred Wilson, mas o Fred Wilson estava errado. E a gente provou isso. A gente provou também outra coisa, Arthur, que o mercado todo, inclusive tem um livro chamado O Poder do Equity, que eu escrevo isso lá, o mercado todo achava que o X, o melhor momento de investimento era a Série A. Por quê? Porque no Série A você tem uma empresa mais madura, com um PMF atingido, organizado. Cara, nosso track record mostra que o melhor momento é o pré-seed, pós-anjo, antes do seed, pré-seed. E foi ali que a gente resolveu atuar. E por isso é uma das respostas porque nosso write-off é tão pequeno. A gente tem, por outro lado, mais de 130 exits. 130 vezes nós vendemos empresa. Então nós criamos um modelo de early exit, de entrar antes, early stage, e early exit, sair antes. Aí o mercado de novo veio para cima: por que vocês vendem tão cedo? Por que não fica até o IPO? Ou lá na frente, quando ela tiver um valuation muito maior? Cara, essa é a tua tese, não é a minha. Eu não preciso fazer o que o mercado fala, eu falo aquilo que está dando certo, o que eu acredito que é a nossa essência. Então a Bossa, ela nunca foi padrão de mercado. Ela foi o que ela acreditou como essência desde o começo, a gente nunca mudou. E quando em 23, por exemplo, que eu deixei a gestão da companhia, continuo sócio, continuo no conselho, mas deixei a gestão da companhia, eu trouxe um VC tradicional para ser no meu lugar, na minha caneta. As pessoas dizem: agora a Bossa vira uma venture capital profissional. Eu continuei como CVO, como você colocou, Visionary Office. O que é a visão? É a visão onde a gente quer chegar. E a gente quer 5 mil. A gente quer ajudar mais e mais empreendedores brasileiros. A gente quer ajudar a continuar na nossa essência, de levar acesso ao capital para muito mais empreendedores. Eu não estou nesse negócio só para fazer dinheiro, para multiplicar meu capital. Porque se assim fosse, quando a gente fez venda de 50 vezes o capital, múltiplo, 50, 40, 80, 100. Se assim fosse, eu pegava o dinheiro, sacava da companhia e ia viver bem. Esse dinheiro está reinvestido e por isso a gente tem 1.700. Porque toda vez que a gente faz um exit, reinveste. Para quê? Para atender mais e mais empresas. Parece romantismo, mas funciona. Pois é, e você, acredito que você já respondeu, mas de toda forma eu vou fazer a pergunta porque eu tenho certeza que é a pergunta de muitas pessoas que estarão nos assistindo. Esse modelo diferente porque é uma fórmula criada e, como você muito bem colocou, é assim que as coisas são. Você não precisa emular, copiar ou simplesmente tropicalizar. A minha pergunta é: isso foi uma característica da Bossa, entrar mais cedo e sair mais cedo, ou tem alguma característica do mercado brasileiro que tem a ver com isso? Minha pergunta é: vocês montaram essa forma de fazer as coisas e é assim que é? Ou tem alguma coisa a ver com o ambiente no Brasil? Olha, tem as duas coisas, né? Também a decisão de sair antes fomos aprendendo. Entendemos que valia a pena. Porque a cultura do VC espera, e follow on, e mais. A gente entendeu que a oportunidade aparece para quem aparece para ela, e a gente entendeu que a gente tinha um aquário cheio de peixinho. E esses peixinhos podem resolver vários problemas das grandes empresas. E essas grandes empresas, elas têm problema de talento, de contratação, tem problema de sistemas, tem problema técnico, tem problema de avenida de crescimento, expansão, vários problemas. E esses peixinhos nossos podem resolver esses problemas. Então a gente meio que indicou a nossa atenção para isso, e isso foi acontecendo. E a gente percebeu que se esse dinheiro voltasse, a gente podia investir em mais empresas. Tá. Então todo mundo ficava feliz. A empresa que estava contratando estava comprando barato, porque não espera o cara ir para a Série A com valuation muito maior, ele já resolve ali. Então foi um fit perfeito que a gente entendeu, mas de novo, respondendo a sua pergunta, foi um aprendizado, não foi uma decisão, digamos, técnica, racional, porque o mercado não faz isso. O mercado espera, faz follow-on, quer vender mais caro, sempre mais caro. Então, mas aí, por outro lado, a gente entendeu que hoje é o melhor a ser feito no mercado. Então, a nossa experiência deu norte.
para muitos investidores anjo que não tinham liquidez. Exato. Não tinha liquidez. Então a gente passou a distribuir muito capital para quem investiu com a gente. Então começamos a vender uma empresa, distribuir capital. Vender uma empresa, distribuir capital. A gente não espera o desinvestimento de um fundo de 10 anos. A gente distribui a cada exit. Sim. Então isso foi muito positivo para quem aportava cheques de 100 mil. Aliás, foi uma outra coisa que a gente fez. A gente democratizou também a possibilidade de qualquer empresário participar do movimento de venture capital, porque só grandes investidores aportavam. Então, quando a gente democratizou, também democratizamos a maneira pelo qual o empresário pode conhecer e aprender o mundo de venture capital. É claro que não é para todo mundo, é claro que é um risco, é claro que tem um risco, e é claro que também que é longo prazo. E também que o resultado passado não garante o futuro. Então, tudo isso junto, a gente estruturou modelos de educação, de conhecimento, ampliando o acesso. Então, a gente tem um livro, por exemplo, O Poder do Equity, é um livro que ensina investidores. O Smart Money ajudou bastante. Então, eu saí escrevendo literaturas e livros e documentos e conhecimento baseado na minha experiência real. Porque a teoria é uma coisa, a prática é outra, e nada ensina mais do que a prática. Sem dúvida. Do que a experiência real, que a gente estou te explicando aqui, e estou tendo a oportunidade de falar, porque nem sempre esse tipo de conteúdo ele é público. Porque as pessoas, elas acham, elas não perguntam. Perfeito. E é importantíssimo documentar isso, porque como você falou, a prática é insubstituível, mas é possível registrá-la para que ela se torne, né, um aprendizado para outras pessoas. Eu me recordo que quando você menciona esse período de 2015, por volta disso, nós começamos a ver aquela primeira efervescência de eventos no Brasil, muita gente querendo, puxa, agora eu quero criar uma startup, as pessoas começam a pensar em carreiras alternativas, ou, perdão, nem uma carreira, mas começam a se entusiasmar com o tema. Queria te perguntar o seguinte, você menciona o Vale do Silício e uma peça fundamental lá, junto com a academia, junto com os fundos, junto com toda essa estrutura, são as segundas gerações de startup, terceiras gerações, quartas gerações, ou seja, empreendedores seriais, mas principalmente aquelas pessoas, e os investidores também, mas todo aquele ecossistema de ajuda. E aí eu queria te perguntar, porque você mencionou essa palavra algumas vezes, que é maturidade, evolução da maturidade. Olhando para aquele ecossistema de 2015 e chegando em 2025, com mais de uma centena de exits, com mais de uma centena de grupos de pessoas, não só founders individuais, mas grupos de pessoas que agora se tornam investidores, que retroalimentam esse sistema. Como é que você vê esse estágio de maturidade aqui no Brasil dessas pessoas? Porque lá, quando você fala, né, você fala muito sobre o mato alto, me parece que lá era muito entusiasmo, né? As pessoas naqueles eventos com milhares de pessoas falando sobre startups, as pessoas aprendendo as siglas, as métricas, era muito animado, mas o nível de maturidade não era tão alto. O que mudou nesses 10 anos? Arthur, de fato, naquela época era mato alto e, de fato, o Silicon Valley já estava muito avançado, né? E foi muito importante tudo o que aconteceu, essa ebulição naquela época, porque muitas startups nasceram, esse movimento pegou força, pegou ritmo. E naquela época eram poucas empresas estruturadas, grandes como a GS1, que olhavam para isso aqui no Brasil, né? Se aqui fora já olhava. E aí isso fez com que as empresas entendessem que precisava se relacionar com isso de alguma forma. Hoje eu vejo um mercado muito maduro, um mercado que aprendeu bastante. Até porque, se você for olhar no seu celular, tem várias startups conhecidas. Antigamente não tinha. Então, Perfeito. iFood, Waze, WhatsApp, Instagram, Perfeito. YouTube, ou foi uma startup. Então, nesse sentido, você não tem como dizer, eu não sei o que é uma startup. Você usa, como é que você não sabe? Você só não acessa da maneira, você acessa como usuário, e não como investidor ou como criador. E que é possível. Então, isso tudo fez com que esse boom de 2015 fosse construída essa tal da nova economia. Que a nova economia não é só startup, é todo um conjunto. Hoje, uma empresa tradicional, ela percebe que ela precisa ter mentalidade de startup. Não é se transformar num jet ski, como o transatlântico e ir para jet ski. Não é isso. Mas a mentalidade de saber, ter discernimento, de entender que é possível fazer com uma maneira bem mais simples, olhar o entorno do que faz, perceber que tem outros mecanismos, não é só comprar, alugar,
prestar serviço, produzir. Existe mecanismo como assinatura, download, vários mecanismos e modelos de negócio diferentes que o mundo das startups nos trouxe, né? Então, isso é muito pungente hoje, porque como é uma coisa que todo mundo usa, todo mundo sabe o que é. Hoje não tem mais aquele mato alto que tinha na minha época. Agora, tu imagina o mato alto de 2009, Não. mas só que isso já era pungente nos Estados Unidos. Então, hoje, eu vejo que a gente ainda está atrasado em relação aos Estados Unidos, porque hoje eles já estão numa outra fase e que a gente ainda tem muita coisa aqui para alcançar, para fazer. Principalmente na liderança desse movimento. A liderança desse movimento não é feita por Venture Capital. Ela não é feita pelo empreendedor e não é feita pelo investidor. Ela é feita pelas grandes empresas que são incumbentes. Ok. Porque você percebe, tem muito banco querendo ser neo, tem muito neo querendo ser banco. Então por que o cara que é digital quer ser tradicional, quer ter uma agência, e por que o cara da agência quer... Por que a Netflix abriu um restaurante físico? Então isso é uma coisa para se pensar e se analisar. O que hoje a gente está vivendo é exatamente essa confusão. Sem dúvida. Né? Essa confusão que é muito parecida com o que aconteceu em 2015. Então, se eu estou trazendo um depara 10 anos depois, né, a gente hoje, por exemplo, hoje eu piloto uma private equity. Eu não estou mais na Venture Capital, eu piloto uma private equity. Nós temos em torno de 80 empresas tradicionais, indústrias, varejo. E por que eu piloto essa private equity? Porque eu entendi que precisava o modelo de Venture Capital precisava ser aprimorado. E quais são as aprimorações do modelo de Venture Capital? Né? É muito do que o private faz, só que os privates tradicionais, e de novo uma nova disrupção, os privates tradicionais eles são fundos geridos, gestores, com dinheiros institucionais ou não, mas eles pegam controle da companhia, um percentual grande. Eu desenvolvi um modelo de private equity onde eu pego um percentual pequeno, de novo, os negócios menores que não têm acesso ao cheque grande. Fiz a mesma coisa que eu fiz na Bossa em 2015, estou fazendo em 2025. Fantástico. E está funcionando, já estamos com 80 empresas e vamos crescer bastante. Então daqui a 10 anos a gente está falando do que foi que aconteceu no mundo de private equity. Foi o que a gente fez no mundo de venture capital, só que ninguém está enxergando isso. Porque eu de fato apliquei no mundo de private equity o smart money, que é o tema do meu livro, que seu sócio, que é o Ricardo, né, Ricardo Amorim, que fez o prefácio. E na época ele só tinha um investimento. E ele era um cara de investimento tradicional. O que foi que eu fiz? Trouxe um cara tradicional da velha economia, economista, para fazer o prefácio de um mundo completamente diferente. Né? E ele, uau, cara, o que é isso que está aqui? Né? Um novo mundo, né? Um novo mundo. E hoje a gente vê isso acontecendo no mundo tradicional, que aí entra a força do equity, da força do poder do equity. Né? Que as empresas, esse é o capital invisível que as empresas não conhecem. As empresas só sabem caixa, faturamento, EBITDA, lucro. E agora elas entendem a força do equity que as startups ensinaram. Então, a empresa tradicional agora entende o valor do intangível, que foi o que a gente começou a falar, que é o intangível. E esse intangível é o que vai dar valuation futuro para essas companhias. Você volta naquela tua primeira resposta acerca da empresa que você levou lá, falando das pessoas fardadas, dos carros plotados, e Capex, né? Capex, né? Aquela estrutura que era, e eu só queria o quê? Caixa. Eu só queria faturamento, lucro. Eu queria ganhar como dono. Tá? Então, a história se repete, a vida é um eterno repetir, né, Arthur? E eu adorei esse teu comentário sobre essa bagunça, que parece num primeiro momento. Eu me recordo alguns anos atrás, quando eu vi Netflix começando a usar outdoor, né, usando mídia out of home, né, e aquilo me chamou muita atenção, porque eu falei, puxa, tá aí uma empresa que pode acessar 100% dos seus consumidores com um push do seu aplicativo e fazendo investimento em mídia física, em outdoor, né, ou seja, são esses primeiros sinais de que não tem essas respostas tão fechadas, né? O que tem é um monte de oportunidade, né? Justamente para quem tem essa flexibilidade. Flexibilidade de pensamento, né? Então, como eu falei, as empresas elas têm que pensar como startup, porque gera essa flexibilidade, essa, digamos, essa liberdade de pensamento, de pensar, porque de fato tem muitas empresas que acreditam que inovação é fazer uma área de descompressão, piscina de bolinha. Enquanto na verdade é fazer o cara do cafezinho a pensar diferente. Perfeito. É criar um modelo cultural interno, empresarial de resolução de problemas, não só da própria empresa, mas do mercado. João, tem algumas perguntas que eu preciso aproveitar essa oportunidade para te fazer. A primeira delas é, já que nós estamos vivendo tantas bagunças e alguns paradoxos, tem duas perguntas que eu preciso te fazer. A primeira delas é,
Como é que todo esse cenário é transformado por, pergunta óbvia, mas que eu queria muito escutar a tua visão, como é que todo esse mercado ele é alterado por inteligência artificial? Porque até então nós víamos ferramentas que se aprimoravam, mas eram ferramentas destinadas ao uso de seres humanos. E agora, pela primeira vez, nós estamos vendo ferramentas que são utilizadas pela IA. Então eu costumo, pelo menos o meu pitaco acerca do assunto, é que nas últimas décadas nós vimos mudanças drásticas na distribuição e na logística, mas não na forma como o trabalho era feito, como as tarefas eram feitas, porque ainda eram pessoas utilizando ferramentas para executar tarefas. E aí essas tarefas passaram a ter uma distribuição, ou seja, não eram mais impressas e foram nos computadores, nos smartphones das pessoas, a forma como as requisições eram feitas. Então é uma mudança de comunicação e logística. Mas agora nós estamos vendo uma mudança drástica do trabalho para dentro. A forma como a relação ser humano-tempo, ela está mudando drasticamente. Qual que é a tua visão sobre isso? Olha, nós estamos passando por uma nova mudança, né, cultural em todos os sentidos, em todos os aspectos, principalmente no uso da inteligência a partir do momento que ela foi acessível. Então, em algum momento, ficou acessível para a gente. Assim como foi o www, o buscador lá atrás, simplesmente a OpenAI deu com o ChatGPT e foi a primeira que deu acessibilidade. A partir disso, tudo muda, né? Tudo muda porque muita coisa é perguntada à inteligência e não só no Google. Então, grande parte das pesquisas hoje não são mais feitas no Google, Exato. são feitas na inteligência, tanto é que o Google embarcou uma inteligência nas respostas dele hoje. E aí, isso é para te dizer que você tem total razão na questão da forma do uso da inteligência, e principalmente da porta para dentro. E aí veio uma questão de que vai substituir o humano, vamos tirar profissionais? Não, cara, assim como na Revolução Industrial, o profissional, outro tipo de profissional, não mais o manual, mais a industrialização. Então, é um processo de evolução onde o colaborador ele vai ficando mais inteligente. Ele vai ficando inteligente a partir do momento que ele sabe usar a inteligência. E ele sabe usar aquilo a favor dele. O que faz de destruição do mercado? Quando existe uma guerra contra o óbvio. Então, isso tudo para te dizer, cara, a inteligência artificial não tem volta, ela é óbvia. Inevitável. Inevitável. E a partir disso, como ela impacta o uso empresarial? Ela impacta absurdamente no uso empresarial. Acontece que, assim como naquela época tiveram muito investimento nisso, muito AUE, e tudo que é novo tem muito AUE, está tendo muito AUE hoje. Muito AUE hoje. Então, hoje não é mais sobre desenvolver a tecnologia, hoje é como o uso dessa tecnologia. Então, qual é o impacto disso? O impacto disso é que dificilmente a gente vai ter mais as interfaces. Vai ser tudo comando de voz, conversacional, conversando, perguntando, usando os mensageiros, o qual que você quiser usar. Né? Então, assim como a televisão hoje a gente não abre para esperar o horário da novela, a gente já faz isso no Netflix a qualquer momento. Então, este impacto é o que está acontecendo hoje com a inteligência. Então, a gente pede para a inteligência desenvolver toda da nossa agenda até e-mail, ela faz tudo para a gente. E que bom, né? Porque alguém está fazendo um trabalho que era manual e hoje é automatizado. Perfeito. Então, o que vai fazer a pessoa que mandava essa agenda? O que vai fazer a secretária? A secretária vai fazer coisas mais inteligentes. Ok? Então, eu concordo com tudo que você está falando, eu só acho que existe um descasamento, e aí a resposta, um descasamento na forma de uso e de aplicação da inteligência artificial ainda hoje. Em que sentido? Empresarialmente falando, os empresários ainda não estão usando da maneira que deveriam usar. Tá. Eles estão mais preocupados e investindo em tecnologia. Não, cara. Resolver os seus problemas básicos. Então, se eu puder dar uma mensagem para o empresário que está assistindo, cara, tem muito problema na tua empresa que uma IA resolve. Uma IAzinha resolve. Né? Então, um agente resolve, um agente para isso, um agente para aquilo, vai resolvendo. Não é para só você demitir. Tira da tua cabeça, você tem que demitir gente. Você tem que trazer a informação para dentro para o seu colaborador ser mais inteligente. Agora, se ele não acompanhar, você vai ter que trocar por quem acompanha. É por isso que eu adoro esse título, né? O Inevitável, que é o título do livro do Kevin Kelly, que ele fala sobre isso. São ondas e daí ele complementa perfeitamente com essa tua frase, né? Que o atrito vem da luta contra o óbvio, né? Aquela questão, uma das preocupações que eu tenho. Eu acho que esse empoderamento ele é belíssimo, inclusive.
A preocupação que eu tenho não é da desocupação, mas é da briga por pessoas fazendo coisas que se tornam, que não tem mais valor, né? Exato. Elas se tornam Obsoletos. absolutamente Até obsoletos. até obsoletas, né? No limite obsoletas. Só que aí o segundo paradoxo conectado com a inteligência artificial que eu queria te perguntar é o seguinte: começamos a nossa conversa falando sobre o intangível, falando sobre CAPEX, e estamos vendo uma escalada sem precedentes em CAPEX. Saímos aí em 2016 das Big Techs investindo 30 bi em hardware e vamos chegar em 2026 em 530. É, é justamente por essa fundação, é por essa infra, é por essa construção de uma nova era? É uma construção de uma nova era, não existia essa infra, e essa infra vai ficar cada vez mais barata. Então a gente vai ver o quanto custava a tecnologia no passado, um caminhão para carregar um computador, hoje é um celular. A mesma coisa vai acontecer de novo. É uma transição. É uma transição e a gente tem que passar por isso e tem que investir nisso. E é uma transição que daqui a pouco tudo isso que tá, esse Spark todo vai virar num celular ou num chip. Perfeito. Hoje, se você bota um chip no seu corpo, um chip de saúde, ele ainda é uma cápsula, ele não é um chip de verdade. Mas ele vai virar um chip de verdade. Sim, sem dúvida. E esse chip você vai controlar o seu grau de testo com um celular. Hoje não é assim ainda. Tá? Entende? Mas então, rapidamente vai ser. Mais rapidamente vai ser. Então o que eu quero te dizer, a gente não adianta brigar com esse tema, a gente tem que passar por essa transição. Concordo. E tem que entender o que está acontecendo nesse momento. E aí, pegando um gancho da tua última pergunta, só para quando você fala do inevitável e do livro do Inevitável, eu também tenho um livro chamado Inevitável, mas o meu livro Inevitável ele conecta exatamente com a tua resposta no sentido empresarial. Eu tenho um livro que eu estruturei 5 níveis de consciência empresarial. Então eu vou do primeiro ao quinto nível, entendendo toda essa evolução. Então eu vejo um empresário hoje errando, eu sei em qual nível de consciência ele está. Então eu estruturei um modelo de pirâmide, assim, aqui embaixo está todo mundo, lá em cima apenas 2% dos empresários como um quinto nível de consciência. E eu fiz exatamente isso de uma maneira mais tangível novamente, uma maneira onde o empresário consiga se encontrar. Cara, em que lugar eu estou? De que forma eu preciso? Isso pode ser grande empresa ou pequena empresa, porque é aí que está a beleza do momento que nós estamos vivendo. Não é se você é grande ou pequeno. Exato. É o que você é grande ou pequeno aqui. Exato. Então, a tecnologia é acessível, é barata. Cada vez mais. Cada vez mais. Então, cara, mas o marketing digital está caro. Claro, você está investindo errado. E tem uma parte disso que a IA democratiza incrivelmente, que para pensar, um empreendedor que estava começando um negócio há 5 anos atrás, ele precisava de um budget para contratar uma agência para fazer criação de imagens para ele começar a divulgar o seu produto. Bingo. Agora o ChatGPT pode fazer para ele. Bingo. Há 20 anos atrás, se ele não acessasse jornais, rádios e canais de TV, ele não tinha acesso à massa. Hoje ele tem um perfil na rede social. Um CP, uma persona. Igual a qualquer grande empresa. A grande empresa tem um Exato. perfil na rede social, assim como uma empresa que foi criada há 5 minutos atrás. E isso é belíssimo, né? É maravilhoso. O que você está falando assim, é a constatação de tudo que está acontecendo de uma maneira prática. E eu vou mais além. Antigamente, para a gente abrir uma empresa, a gente alugava um ponto, contratava móveis, mesa, cadeira, funcionários, estrutura. Exatamente o que aconteceu comigo em 2009. E hoje, você antes de montar uma sapataria, por exemplo, ou qualquer coisa, você primeiro encontra o cliente. Exato. O problema para resolver. Depois você vai ver se monta ou não uma estrutura. Então mudou muito. Drasticamente. Drasticamente. E isso é exatamente o que está falando. E a gente está aqui tangibilizando, numa linguagem simples, uma forma de como a inovação ela entrou absurdamente nas nossas vidas, né? E como as empresas grandes precisam investir nisso. E não é só sobre investimento, e eu quero concluir te dizendo isso, não é só sobre investimento de um ganho futuro. E isso é impactante o que eu vou dizer. Ainda existem muitos investidores, principalmente no mundo de venture capital e também nos corporate venture, que investem para um ganho futuro. Cara, por que você faz isso? Se é só para o ganho futuro, talvez não seja o melhor investimento. Talvez a renda fixa ou variável, imóveis. Mas quando você embarca um propósito, um servir, porque prosperar é a prosperidade do outro, não só a sua. Quando você embarca algo muito mais forte nisso tudo, que é para resolver um problema da sociedade, do mercado, da própria empresa, do empreendedor, isso é uma força que ninguém segura. E aí você vê as empresas que funcionam, que dão certo neste mercado, é porque elas pensam nisso. As que não funcionam é porque elas só pensam nelas. Elas querem resolver o problema delas. E principalmente ganho. Vou investir em você porque lá na frente vou ganhar muito mais. Você pode até ganhar. Mas é até ganhar.
Mas e o que você fez no período? Por que você criou isso? Por que você entrou nisso? Tá? Então, por isso é que eu dou valor para movimentos como esse da GS1, que é compartilhar conhecimento, conteúdo, despretensiosamente. Que você não está vendendo nada aqui. Simplesmente você está ajudando o mercado. E são essas empresas que vão prosperar. Fantástico, extraordinário. O resumo, quer dizer, um dos grandes aprendizados aqui, João, é uma mudança de vetor, uma mudança de drive, uma mudança de... Quando você traz no começo que você olhava só para a sua empresa e não para o ecossistema ao redor dela, e é ali que ela prospera, é como você arremata agora falando sobre isso, sobre essa, mais uma vez, essa força inevitável que é criada a partir da hora que o vetor, ele não é simplesmente o retorno. Né? Exato. E quando eu comecei era muito ecossistema. E você encerra dizendo ecossistema. Sem dúvida. E o ecossistema genuíno, de verdade. Aquele que faz todo mundo prosperar e não só uma empresa prosperar. Maravilha. E a disputa por quem pega a melhor startup, ou quem investe não sei o quê, ou quem é melhor do que... Não tem melhor do que ninguém. Existe um mercado, existe uma população, existe uns problemas para serem resolvidos. Acho que esse conjunto é que faz a beleza que a gente está vivendo hoje. Esse despertar é o que a gente vive hoje. E o que a gente vai viver daqui a 10 anos, a gente vai comemorar esse despertar que a gente vive hoje. Maravilha. Eu ia te fazer essa pergunta sobre esse teu papel de visionário, que é agora um dos títulos que você tem, você já acaba de me responder. João, só quero te agradecer por toda, não só por compartilhar tanta riqueza de conhecimentos. Eu aprendi incrivelmente nesse período, tenho certeza que você que está assistindo também, mas também por todo o impacto que você causou ao longo dessa trajetória e muito ansioso por acompanhar os próximos anos, que eu sei que pessoas como você sempre estão muito entusiasmadas com o que está por vir, né? Então, obrigado pela tua presença. Gratidão, Arthur. Poxa, conversar com gente inteligente é muito gratificante, porque a gente também aprende. As suas perguntas são muito sniper, né? Muito direcionadas a que a pessoa lá precisa entender o que a gente está falando. Eu queria só dizer que em relação a esse visionary, né? Esse visionário, foi muito difícil entregar a caneta da minha própria empresa para um profissional, né? Mas eu fui um dos primeiros CVOs do Brasil, né? Cargo de CVO, e no começo também, de novo, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, mas eu fui me encaixando, fui aprendendo, e hoje eu queria dizer para quem tem apego, é difícil, né? O desapego é muito difícil, é muito mais difícil você, cara, desaprender do que você aprender, desapegar do que apegar. Então, esse aprendizado é o novo João. Né, o cara que tem entendido como o papel dele na sociedade, no seu mundo, quieto. E se eu sou bom meu lugar de potência é a visão, que assim seja, que eu continue tendo cada vez mais visões, que eu possa compartilhar e ajudar o mercado. Obrigado. Sem dúvida. Obrigado. Muito obrigado. E assim encerramos a nossa primeira temporada com esse episódio espetacular, e sempre fica aquele recado: compartilhe com mais pessoas, envie para mais pessoas, para que nós possamos fortalecer todo esse ambiente com essa mensagem tão rica, e te esperamos na segunda temporada. Muito obrigado pela sua audiência e, mais uma vez, dá uma olhada em todos os episódios anteriores, que tem muito conhecimento complementar. Esse aqui é um grande quebra-cabeça, onde um episódio vai formando o outro, e assim todos nós podemos aprender mais. Obrigado.